Estamos de volta e na bancada aqui do Jornal Regional, o secretário municipal de Planejamento, Leonardo Brusamolim. Leonardo, primeiro, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente para alguns esclarecimentos mais especificamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite a todos. Bom, ontem nós tivemos audiência pública da LDO. Bom, primeiro, a audiência é pública, mas o público nem sempre comparece, isso é comum, né? Infelizmente nós percebemos que, sei lá, pelos afazeres, as pessoas acabam não dando a devida atenção para as audiências, mas nós estamos cumprindo a nossa parte, que é buscar a transparência, que é estabelecer o contato com a população, apresentando, nesse caso, quais são as referências, quais são as diretrizes que vão orientar o orçamento municipal do próximo ano. Justamente, eu acho que a grande maioria das pessoas ouve falar em LDO, em orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas qual é a diferença? O que é especificamente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Qual a influência dela no orçamento que vem depois? Na verdade, ela é uma lei dentro de um processo de planejamento orientado pela legislação, que se traduz em 3 grandes instrumentos, que é o plano plurianual, que ele abarca 4 anos, inclusive o primeiro ano do próximo mandato. Então ele é um instrumento que existe para tentar definir. Ele é feito no primeiro ano de um mandato e que atinge vale o a partir do ano seguinte, Isso. Ou seja, acaba pegando sempre o primeiro ano da seguinte administração. Para justamente com a intenção de garantir um processo de continuidade dentro das ações, evitar fraturas, rupturas muito abruptas. Na sequência, existe um outro instrumento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que vai definir, então, quais são os alinhamentos, quais são as orientações que o orçamento do ano seguinte deverá seguir enquanto na sua produção. Nesse momento, a administração, então, vai fazer um recorte do plano plurianual, definindo então quais são aqueles objetivos, quais são aquelas metas que vão ser eventualmente trabalhadas naquele ano. Como é que se chega a isso? São definições internas do secretariado, enfim, aqui em Araucária particularmente se tenta ouvir a população de alguma forma? Como é que tem funcionado isso? Na verdade, nós temos vários canais de comunicação. Nós temos as secretarias instrumentais, que são as secretarias do próprio Executivo. Nós temos as solicitações, as sugestões que chegam ao Executivo das mais diversas formas, através de e-mail, através de carta, através de orientações. Temos também os conselhos municipais, que através dos seus representantes também alinham, orientam. Nós temos as políticas nacionais e estaduais, que também nos indicam diretrizes a serem cumpridas. Então, são vários, vamos chamar, canais de comunicação que nós temos, da onde partem. Nós temos alguns que são de obrigações já naturalmente legais, que nos direcionam especificamente, outros são mais informais, que vêm e partem da população de forma geral. Bom, ontem houve então essa apresentação pública. Isso. Tá, esse é um passo necessário. A legislação até exige. E agora, o que acontece? Nós estaremos finalizando então a produção da lei, que será encaminhada para o Legislativo para aprovação no dia 1º, e nós teremos daí a questão da produção do orçamento. Então, a partir dessas orientações vai ser produzido a peça que é o orçamento municipal. No caso, os vereadores podem fazer emendas, podem fazer sugestões ainda também. Exatamente. Há tempo de se modificar ainda. Exatamente. O que vai determinar o orçamento do ano que vem. Exatamente. É todo um processo, na verdade, que vai culminar com a aprovação. Esse processo, ele segue toda a tramitação no Legislativo e que, através das comissões, são analisados e, eventualmente, apresentadas emendas que depois são avaliados pelo Executivo. Qual deve ser o orçamento de Araucária para 2012? Olha, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de incorporar uma série de cenários novos. Eu não vou estar falando já especificamente em números, porque como nós ainda não temos fechado os valores que a Secretaria de Fazenda do Estado repassa enquanto possibilidade de recurso, então nós estamos trabalhando num limiar de possibilidades
e também a partir das indicações e demandas solicitadas pelas secretarias. Mas, como de conhecimento, nós estamos num começo, num princípio de mandato, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Então, a referência que nós estamos procurando trabalhar está sintonizado ou alinhado com essas políticas, porque elas vão facilitar enormemente que o município se capacite a receber recursos tanto do Estado quanto da União. Então, o nosso orçamento ele tem que refletir isso, apesar de ser uma peça que você acaba encaminhando com tanta antecedência. Isso até eu citava ontem, uma característica de que é uma previsibilidade que nós temos que estabelecer, mas a partir por exemplo, do que o governo federal, através da presidente Dilma, já apresentou enquanto referências, programa de governo, possibilidades, as diversas secretarias entraram em contato com ministérios, buscaram identificar alinhamentos possíveis com os projetos e os programas de trabalho do próprio município, identificar os programas novos. O governo federal tem alguns programas que sofreram alinhamentos, mesmo sendo de continuidade, teve e está sofrendo alguns alinhamentos. Então, esse é justamente o grande diferencial desse orçamento, porque se eu fizer algo diferente, depois eu não consigo incorporar, eu tenho um trabalho um pouco grande e o tempo passa, né? Nós temos que ser céleres aí para poder saber aproveitar bem os recursos, tanto do governo estadual como do governo federal. Mas deve passar de 600 milhões. Com certeza. Nós vamos pedir ao secretário aqui um minutinho para um intervalo comercial bastante breve. Logo em seguida, vamos falar aqui também em linhas gerais para onde deve caminhar aí o orçamento do ano que vem de Araucária, e vamos falar também da Feira de Sabores do Paraná, que mais uma vez conta com a participação aqui de Araucária. Até já.